Eu acho, venda é algo que, na verdade, tem gente que fala que a pessoa já nasceu, ou ela sabe vender, ou ela não sabe vender. Eu acreditei nisso durante muito tempo, que eu tinha nascido para vender, né? Eu nasci numa família onde pai e mãe eram comerciantes, sempre foram empreendedores, sempre venderam, os dois excelentes vendedores, e eu acabei crescendo nesse ambiente. Eu acho que isso fomentou com que me formasse desde muito nova sabendo vender. Mas hoje, depois de muitos anos de experiência no mercado, eu vendo desde os 7 anos de idade. Então, assim, eu já vendo há muito tempo. Eu já ensinei muitas pessoas a venderem nesse meu caminho aí de vendas. Então, eu acho que a venda, o comercial, ele é ensinável. Hoje existe processos, existe treinamento específico para vender. E hoje existem várias formas de vender. Existe forma de vender de forma pessoal, presencial. Existe forma de vender através de ligação. Antigamente era o que mais vendia, lembra que a galera tinha telemarketing? Não é muito utilizado, mas ainda existe. Existe vender pelo WhatsApp. Quantos cursos você já não viu aí na internet? Venda pelo WhatsApp. Porque tem técnica para vender através de cada recurso desse. E eu fiz cursos, eu aprendi, eu paguei mentorias para, além do meu natural, aprender todas essas técnicas e passar para o meu time. Então, Matheus, existe método para vender. Se você pudesse resumir a palavra venda em uma palavra, né? Venda em uma palavra, qual seria a palavra que você falaria? Venda é emoção. Venda a pessoa compra no calor da emoção. Então, venda é time, tem tempo para você vender. Se uma pessoa te procura agora, você tem que responder agora. Se você responde daqui a 20 minutos, a sua conversão daquela venda caiu em 40%. Se você responde aquela pessoa que te procurou em 40 minutos ou mais, já caiu 60%. Se você responde no outro dia, isso são pesquisas feitas, tá? Estudos feitos, que você perde a chance de vender em 70%, 80%. Então, assim, como eu te falei, existe isso já metrificado, não é eu que estou dando essa opinião. Existem estudos a respeito disso. Então, por que eu vendo muito? Porque eu estou disponível, eu respondo na hora. Eu sei que tem muita gente que bota o limite de horário, né? Deixa aquela mensagem pré-preparada ali no celular. Estamos descansando, hora tal. Eu sei, equipe, obviamente, CLT, a galera não pode trabalhar além do horário, que isso dá problema trabalhista. Então, assim, você vai se adequando. Mas eu, como dona do meu negócio, e muitas vezes, mesmo com essa quantidade de empresas, um monte de coisa, quando eu estou precisando de vender mais para bater meta, eu boto meu WhatsApp ali na hora e eu falo, final de semana é sábado, é domingo, é feriado, tá? Elas não estão trabalhando, mas eu estou ali no WhatsApp. Então, eu acho que eu vendo mais também. Primeiro, que eu me boto disponível. Segundo, porque eu consigo entender através de poucas perguntas específicas, mais uma técnica. Perguntas específicas, eu consigo fazer uma leitura, um raio-x daquele cliente, para entender se aquele cliente é o meu cliente ideal. Assim como a gente fala em vários podcasts, a gente tem o nosso cliente ideal, a gente tem a persona que a gente quer que compre da gente. Então, quando eu faço essa leitura através de algumas poucas perguntas e eu sou respondida, é muito difícil eu não converter aquela mensagem WhatsApp, ou aquela ligação, ou aquele bate-papo presencial, eu não consigo converter em pelo menos uma aula experimental. Muitas vezes eu já converti até sem aula experimental, tá? Mas como eu confio muito na minha aula experimental, eu acho que aquela primeira parte, que é a parte onde você vai mostrar o valor, entender o sonho do cliente, entender a dor do cliente. Às vezes ele vem pelo sonho, às vezes ele vem pela uma dor. Eu entendi aquilo, empacotei aquilo. Depois disso, eu mostrei o que a gente tem que ou realiza aquele sonho ou acaba com aquela dor, empacotei aquilo bonito, eu marco uma aula experimental
para fechar com a cereja do bolo, porque uma aula a gente tem aqui na Starling, e a gente ensina isso na nossa formação, e eu ensino isso na minha mentoria, que no final eu vou falar dela, sobre dar uma aula experimental uau. Sobre dar um atendimento uau. Eu digo que a venda começa, por exemplo, no presencial, na hora que você abre a porta da sua escola. E até hoje, eu regularmente treino os meus funcionários. Porque às vezes eles estão lá fazendo o dia a dia deles e marcaram uma aula experimental, a nossa porta é automática, eles vão lá, apertam o botão, a pessoa está na porta, eles apertam o botão para a pessoa entrar. E eu já acho que ali, por experiência, eu já acho que eles já perdem ali uns 10% da conversão. Não, eu falo, você levante da sua cadeira, vá lá com um sorriso maravilhoso, vai abrir a porta e vai falar, seja bem-vindo, que bom que você veio, vamos tomar um cafezinho junto, você quer uma água, vamos bater um papo. Você vai lá, você abre a porta, você é empático, sabe? Você mostra o ambiente, fala da escola. Então, acho que aí também eu pedi para você resumir o que é venda em uma palavra, né? Aí uma palavra. Você falou em emoção. E eu concordo com você, porque a venda, ela tem o fechamento dela, o fechamento da venda é quando você tem ali essa transação financeira. Fechamento. Ela é o fechamento de um momento. Uhum. Mas venda também é relacionamento, concorda comigo? Isso, totalmente. Então, quando você abre uma porta, e você é empático, e você começa a trazer a pessoa para uma conversa, você está tendo a oportunidade de entender melhor, porque a pessoa ela já vai entregar tudo aquilo que ela espera. Então, você está abrindo ali uma frente de relacionamento. Sim. Até mesmo porque a venda, ela não se encerra, que eu falei que ela se encerra num ciclo, né? Quando a pessoa paga. Mas quando você entrega um produto uau, né? A minha venda, aí tá o meu segredo. A minha venda não termina aí. Não termina aí. Sabe, aí vem a segunda parte da sua pergunta. A minha venda, ali eu fiz aquela matrícula. Mas a minha venda de high ticket, que é a matrícula com valor mais alto, não termina ali. Eu matriculei aquele cara, seja em guitarra 1. Mas esse aluno que eu já fiz o check-up, que já se matriculou, eu tenho um entendimento, e a minha equipe tem esse mesmo entendimento, através de perguntas, através de um raio-x daquela pessoa, para entender se ela tem uma condição financeira de fazer mais coisas e interesse. Então aí você vê como um relacionamento é importante. Exatamente. Você só vai saber através de um raio-x se você se relaciona. Por isso que você não está perdendo tempo quando você levanta a bunda da cadeira e abre a porta para o cliente. Não, ali você está começando a gerar um vínculo. Às vezes você aperta uma mão, se é uma mulher e você é outra mulher, você dá um abraço, dá um beijo, tudo bem, seja bem-vindo. A forma como você vai receber, a pessoa já vai ou te responder com a mesma empolgação, porque quem que você dá um sorriso, um abraço, que vai te responder de forma grosseira. E também, se isso acontecer, você já sabe até onde você pode ir com aquela pessoa. Não vai ser uma pessoa muito fácil de você fazer uma outra venda. Sim. Então, assim, o relacionamento e a emoção. Por quê? Você já está mostrando, aquela pessoa chegou lá na sua escola, você vai dar aquela aula experimental, ela saiu lá, caraca, isso que eu quero, eu já saí da aula experimental tocando uma música que eu gosto. Gente, eu não falava nada, não fazia nada, eu já estou tocando. Porque esse é dos truques que a gente ensina sobre a aula experimental UAU, que é a pessoa sair já tocando alguma coisa. Ela não é tocando alguma coisa, o trecho de alguma música que ela gosta. Ela já sai com alguma vitória, né? Ela já sai daquela aula experimental com uma vitória. Uma pequena vitória, mas uma vitória. Sim. E aí ela, de forma emocionada, ela se matricula. Entendeu? Por isso que eu falo que é na emoção. Por isso que a aula experimental, ela vem como um complemento daquilo que foi conversado e falado antes, via WhatsApp, ou telefone, ou presencial. E aí, através desse vínculo, através do valor que é agregado, porque eu sei do produto que eu ofereço, por exemplo, na escola, esse valor agregado que você falou, gente, é na minha escola física, tá na Barra da Tijuca. Eu tenho uma estrutura incrível lá. E eu tenho matérias complementares excelentes. Toda a nossa metodologia é baseada na Berklee College of Music, onde o Matheus estudou. Então, ele desenvolveu, através daquilo que ele estudou, algo bem específico para o Brasil, para a nossa cultura, para o estilo. Então, é algo real, e é uma metodologia que funciona. Então, eu estou resguardada também de uma metodologia, de um material que dá certo. Eu não estou ali vendendo uma mentira.
Isso me dá empoderamento para oferecer outras coisas. Porque eu sei que se aquele aluno gostou da primeira aula, ele vai gostar da aula de teoria musical, ele vai gostar da prática de conjunto, onde ele vai colocar na banda aquilo que ele aprendeu ali na turma ou no particular. Todo guitarrista que quer ser um cara mais profissional, eu falo que ele tem que fazer uma aula de canto, porque a aula de canto vai dar para ele várias percepções de como ele tem que se portar quando for acompanhar um artista, algo do tipo. Então, eu vou mostrando para esse aluno, eu marco reunião, poxa, eu pensei, conversei com os professores, eu vi que você tem um jeito, você quer talvez seguir, ou você não quer seguir, mas seria importante para você. Você está aprofundando o relacionamento. E eu também, trago, né, para ele opções que eu acredito que vão agregar na vida dele. E aí eu acho aí eu vendo. Todas as matrículas que eu ofereço, eu vendo. E eu vendo contrato de R$ 3.500 por mês. Nunca falei isso aqui no podcast, eu tô falando agora. R$ 4.000 por mês. Hoje eu tenho um aluno que me paga R$ 4.500 por mês. Mais caro do que a maior parte de todas as faculdades do Brasil. Né? Quando eu falo isso, as pessoas nem acreditam, entendeu? Mas isso tudo, eu tenho toda uma base para que eu possa fazer isso. Então, esse high ticket... Ok, Tati, eu não quero chegar em 4.500, que eu chegue num título de 1.500. A maior parte dos meus alunos pagam uma média de R$ 1.500. Porque o preço base é 750, normalmente a maioria faz mais de uma matéria lá. Então, assim, eu fui galgando isso com os anos, entendeu, Matheus? Não foi uma coisa da noite pro dia. Não é que todas as funcionárias do comercial saibam fazer esse tipo de venda. Talvez esse tipo de venda high ticket não seja para todo o comercial. Talvez seja para uma pessoa específica. Essa pessoa que tem empossada de autoridade, que conheça um método, que saiba falar sobre ele. Não é para um vendedor iniciante, entendeu? Você pode fechar as portas, um cara começar a falar de um negócio que ele nem entende. Então, assim, eu acho que o time comercial, você vai ter todos os níveis de comercial. Você vai ter o comercial júnior, você vai ter o pleno, você vai ter o sênior. São 3 níveis dentro do comercial.